Bom, hoje eu quero falar com vocês de um tópico que eu mencionei no vídeo falando sobre as dores dos professores. A questão da comparação. Olá pessoal, tudo bem? Essa semana tá fria mesmo, né? Então agora que a gente já tá mais protegido aqui para poder dar uma aquecida, porque o frio tá bem grande. Hoje em dia, com as mídias sociais, a gente tem uma exposição muito grande das pessoas. E isso ficou muito claro, né? Hoje em dia a gente consegue saber das pessoas do mundo inteiro, né? Num clicar simplesmente. Então, o que acontece? A gente vê ali perfis maravilhosos, coisas que parecem que tudo dá certo. Ai, aquele profissional é maravilhoso, ele tem um jeito de dar aula, ele tem um milagre ali de conseguir dar aula para os alunos, fazer com que os alunos aprendam em 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, tem muita coisa, né, nas mídias, nas propagandas de uma maneira geral. Então existe um apelo muito grande para o profissional e a gente acaba ficando ali com aquela comparação. Eu imagino que muitas pessoas são assim porque isso é uma característica, né, do ser humano. A gente tende a se comparar, né? Aquela questão naquele ditado, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Depende muito do olhar, do ponto de vista, né? De repente, a maneira com que você está olhando, né? Pelo ângulo que você está vendo, ela parece mais verde, mas de repente, do ângulo do vizinho, ela já está até seca do lado que recebe mais sol. Então, tudo na vida depende muito do ponto de vista. E eu tenho um exemplo bem prático para poder falar sobre isso. Engraçado, né? Que eu pensei nesse ditado, não tinha isso em mente. Mas acabei de me lembrar, assistindo ontem uma competição, acho que era dos 800 metros na corrida, um dos corredores caiu, foi até um que faz parte da equipe dos refugiados. No primeiro momento que eu visualizei, parecia que o outro corredor, que se eu não me engano era da Espanha, tinha encostado, dado uma cotovelada nele, e foi o que fez com que ele se desequilibrasse. Com vários takes do momento em que ele caiu, dava para perceber que tinha realmente esbarrado, ele tinha esbarrado ou o outro corredor tinha esbarrado nele. Na hora que eles mostraram o take de costas, a gente teve a certeza que não teve um contato com o corredor da Espanha. Então, para você ver como é que a nossa percepção depende muito da nossa perspectiva, né? Da maneira como a gente olha, do ponto de vista que a gente está tendo. Então, só para você observar um fato no frontal ou por trás, a gente viu que total diferença em relação ao que eu tinha pensado antes. Então, a gente tem essa falsa impressão de que as outras pessoas estão melhores, têm mais, são mais felizes do que a gente, e a gente acaba ficando o quê? Retraído, com medo de arriscar. Então, esse fato não pode acontecer. A gente tem que lutar. Não é fácil. Eu vou dizer que eu tenho muito ainda essa questão da comparação. Quando eu vejo um professor ou um trabalho legal de uma pessoa, lógico, fico feliz, pelo menos nesse lado, não tenho essa questão da inveja de falar, ai, poxa, né, a pessoa conseguiu isso, não deveria. Não, eu fico muito feliz sempre quando as pessoas conseguem fazer um trabalho bem feito, mas eu tendo a comparar com o meu trabalho e considerar que o meu não tá bom. Nossa, mas o meu é tão ruim, não tô fazendo as coisas direito, nossa, eu podia fazer mais, acho que eu tinha que correr mais atrás, eu não pensei numa coisa, numa novidade ou de uma maneira específica, isso é legal, eu não faço isso com meus alunos, mas a gente tem que ter consciência de um fato: as pessoas são únicas. Então, cada pessoa vai ter uma maneira de conduzir o seu trabalho.
De repente, um trabalho que um professor conhecido seu ou uma pessoa que você viu na internet, ela faz um trabalho maravilhoso. Poxa, legal, é interessante, mas aquilo combina com o perfil dela. Se você for tentar fazer, não vai ficar legal e não vai ser isso que vai fazer a diferença no seu trabalho. Não vai ser isso que vai fazer com que as pessoas gostem ou deixem de gostar de você. Um exemplo que acontece comigo. Eu vejo em alguns cursos ou alguns professores que trabalham, gostam muito de fazer essa parte de artesanato, a parte manual com os alunos e criam fantoches, criam maquetes, então tem muito essa coisa, né, do hands-on. Eu não tenho a menor habilidade com as minhas mãos. Então, eu não consigo ser criativa para inventar brincadeiras, para fazer outras coisas, mas não me pede para poder criar. Quando tem as atividades no livro sugeridas, né, pelo material, faça isso, faça um origami, eu pulo. Eu pulo porque aí o ponto, né, de uma das vantagens do professor particular, você vai escolher as maneiras, né, o que você acha que combina ali, que vai fazer diferença, isso não vai fazer diferença no aprendizado do aluno. Então, simplesmente pulo porque eu sei que eu não vou conseguir dar conta, então não vou fazer uma coisa mal feita só porque outras pessoas fazem, algumas pessoas gostam e eu tenho que fazer também. Não, eu vou fazer aquilo que eu me sinto à vontade fazendo, que eu sei que eu vou fazer bem feito. Pelo fato de sermos pessoas únicas, profissionais únicos, nem sempre o que agrada um público vai agradar o outro público. Então, existem pessoas que vão realmente atrás daquele profissional porque ele tem aquela maneira de trabalhar, ele tem aquele foco na sua maneira de ensinar. E outros não são tão interessados nesse aspecto, vão procurar um outro tipo de profissional. Ao mesmo tempo que nós somos únicos para trabalhar com os alunos também são únicos e têm as suas características e têm a sua maneira de aprender. Cada pessoa tem a maneira de ensinar e a maneira de aprender. Então a pessoa vai buscar a pessoa que mais se adapta com o que ela está procurando. Então a gente não precisa ter medo de não fazer igual a outro fulano que está sendo bambambam, que está sendo super procurado, que tem não sei quantos alunos e que todo mundo gosta. Se não for de fato o seu jeito de dar aula, não adianta, não vá forçar a ser, né? Não vá se forçar a ser uma coisa que você não é. É lógico que os bons exemplos, eles podem e devem ser seguidos. Você, ao ver que um trabalho está funcionando, você pode correr atrás, não precisa ter nenhum medo também de buscar aquele profissional para você conhecer melhor como é o trabalho dele. Eu nunca tive medo de perguntar para as outras pessoas como é que ela trabalha, a maneira com que ela faz, se eu podia utilizar aquilo também. Então, não é uma questão de copiar. Você está se inspirando, né, num trabalho. Nada é de fato novo. Aquele ditado em que nada é criado, tudo é transformado. De uma certa forma, sim, a gente pega um modelo, põe a nossa pitada e aquilo fica de uma forma diferente. Mas a gente pode procurar um profissional que a gente gosta, se inspira, que acredita no trabalho dele e tomar como base, dar o nosso pontapé inicial e aí a gente vai aprimorando e mudando aquela metodologia, aquele jeito de ensinar com o nosso tempero, né? Então nada também impede que a gente tenha um contato com essa pessoa para poder ter ideias, né? Quando eu decidi realmente abraçar essa carreira solo, eu fui conversar com uma pessoa que foi minha colega de trabalho no FES, no CNA, na época em que dávamos aula lá. E depois que ela se aposentou, ela começou a dar aula particular e eu marquei de ir na casa dela e conversar o que ela achava, se tinha mercado,
material, metodologia, me inspirar um pouco, conversar com ela se valia a pena ou não, se ela achava que isso ia atrapalhar o trabalho dela, e pelo contrário, ela me incentivou, sempre fazia troca, a gente marcava de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, de se reunir para uma passar para outra o que estava fazendo de diferente, o que tinha descoberto, muito material, ela me passou muito material. Então, a pessoa que ela é um bom profissional, ela não tem medo de compartilhar, porque a gente vive num mundo que ele é tão egoísta, né? Ele é tão materialista que o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser multiplicador. Se eu sei uma coisa e aquilo pode ajudar outra pessoa, por que não compartilhar? Eu vou estar ajudando alguém e essa pessoa vai estar ajudando uma outra pessoa. E aí o ciclo, ele vai cada vez mais aumentando. Então, é uma coisa que a gente tem que acreditar, meter as caras, fazer sem medo de magoar, sem medo, sempre lógico, com muita ética, com muito respeito. Mas a gente não pode deixar de fazer as coisas por acreditar que o nosso trabalho é pior, menosprezar quem nós somos, tudo que nós já vivenciamos, as nossas experiências, o nosso conhecimento, a gente não pode menosprezar e achar que ele é inferior do que o de uma outra pessoa. A gente tem que saber que pessoas são diferentes, que eu posso utilizar o que uma outra pessoa utiliza ou fazer totalmente diferente, contanto que eu esteja me sentindo bem com aquilo, esteja dando resultado e os meus alunos estão de fato alcançando o objetivo deles com as minhas aulas. Então, pessoal, nunca é tarde para começarmos e para nos aperfeiçoarmos. Se você se sente ainda um pouco despreparado, não tem problema. Vamos começar, vamos dar esse pontapé inicial e vamos aos poucos aperfeiçoando. Nada também é da noite para o dia. Isso é uma coisa que vai acontecendo gradativamente. Quando eu comecei na minha sala de jantar. Eu estava com reforma na minha casa, porque eu estava grávida do meu filho, então eu estava fazendo reforma para construir o quarto para ele. Então você imagina a situação, você dando aula na sua sala de jantar, sem a menor estrutura, aquele ditado, né, só no cuspe giz, não tinha nem giz na época, né, era só o cuspe mesmo de material ali, porque nem quadro eu tinha ali para poder me auxiliar, eu ia escrevendo no caderno, então, enfim, improvisando, mas dando conta do recado e com obra, com pedreiro, com barulho, e nada disso fez com que os alunos deixassem de me procurar, deixassem de fazer as aulas. Pelo contrário, eu comecei com 2, depois surgiram mais 2, que foi compartilhando com outras pessoas. No final, num espaço de tempo de 6 meses, se eu não me engano, eu tinha já 10 alunos. Então, eu fui aumentando a quantidade de aluno pelo bom desempenho que eu estava fazendo de uma forma bem ainda precária, porque eu não comecei com a cara e com a coragem e com o que eu tinha. E depois eu fui aos poucos buscando, procurando materiais, e aproveitei a reforma na minha casa na época para poder construir uma sala. Eu vi que era bom, que podia dar certo, que tinha uma demanda, que o mercado estava crescendo. Então eu falei, opa, vou investir nisso. Então fiz uma sala de aula, fiz uma sala pequena para atender esses poucos alunos que eu tinha. Agora, mesmo com pandemia, eu aumentei minha sala, ela está praticamente o dobro. E eu tenho uma procura para alunos presenciais, atendo poucos alunos, né? O grupo maior que eu atendo são 6 alunos. E mesmo assim, eu consigo lotar uma sala, fora os alunos que eu atendo online. Então, nunca é tarde para começar. Então, vamos criar coragem, começar, que as coisas vão acontecendo aos poucos. Bye, bye!